Aplauda ao Senhor. Oh, Jesus. Shalom, Adonai, igreja. Shalom, Adonai, igreja. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Então vamos rapidamente à leitura da palavra de Deus para o dia de hoje, que não foge muito ao louvor. Amém? Gênesis capítulo 21, versículo 14 a 20. Eu gostaria a versão NTLH, mídia, por favor. Ok, obrigada. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora andando sem direção pelo deserto de Beerseba. Amém? Versículo 15. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha. Versículo 16. E foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando: não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. 17. Deus ouviu o choro do menino e de lá do céu, o anjo de Deus, o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí aonde ele está. 18. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. 20 e último. Diz assim: protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Perá e se tornou um bom atirador de flechas. Palavra do Senhor. Vamos orar com o nosso pastor. Senhor Deus, queremos ouvir a Tua palavra pela instrumentalidade da Tua filha. Fale conosco e venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, Pai. O que tens estabelecido nessa noite seja manifesto. Vá além do que ela tem preparado. Sejamos impactados, transformados pelo poder da Tua palavra. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Obrigada, pastor. Igreja, podemos tomar nossos assentos. O meu tema é provisão no deserto. Amém. Lemos aqui uma história muito interessante. É a história de uma mulher que estava a sair do local aonde essa mulher vivia, não sendo esposa do
pai da criança, mas a Bíblia diz que era uma ou serva da Sara, da nossa mãe Sara. E a Sara, ela era estéril, amém? Agar entra na história de Abraão, porque a Sara achou que seria o caminho certo para Abraão poder ter descendente. Eu creio que quando Deus falou com Abraão sobre a promessa de lhe tornar pai das nações, Abraão contou a visão, sim, a Sara, amém? Porque eles eram casados e ele foi levar essa mensagem à sua mulher de forma a dar esperança de que realmente eles não iriam deixar esse mundo sem deixar uma geração. E muitas vezes quando o Senhor nos dá uma revelação, uma visão, cada um de nós, às vezes temos a nossa interpretação diferente daquilo que Deus realmente quer fazer. A Sara, ela entendeu sim que Deus vai dar a Abraão, vai fazer de Abraão uma grande nação, porque foi a promessa que Deus deu. Mas ela entendeu que não seria através dela por causa da sua condição. Era uma condição já determinada, ela sabia que era estéril. Então decidiu assim arranjar um outro caminho para que a promessa de Deus se cumprisse. Amém? Mas sem ela saber que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. É o contrário. Os caminhos de Deus, eles é que têm que ser o nosso caminho para nós prosperarmos aqui na terra. E a Sara decidiu entrar para um outro caminho, trazendo Agar para o seu esposo e ele assim poder dar um filho a Abraão. E isso aconteceu. Só que não era o caminho que Deus havia estabelecido para abençoar Abraão. O caminho que Deus havia estabelecido era o caminho com a Sara. Mas Ismael era a semente de Abraão. E a Bíblia vai dizer que quando Agar, no capítulo 16, quando Agar ficou grávida, ela começou a zombar da sua senhora e começaram a ter conflitos. E ela acabou por fugir da sua patroa. E vai dizer a Bíblia que o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse que ela tinha que voltar e se humilhar à sua senhora. Só que aqui há um porém. Quem provocou a confusão é a própria Sara, amém? Mas veja como é que nosso Deus, ele é tão organizado. Não importa o teu nível ou aquilo que o Senhor te deu, Deus estabeleceu pessoas que estão acima ou superior a nós. E a nossa necessidade de respeitarmos essas pessoas, não podemos perder isso na nossa caminhada. Com ou sem razão, porque nosso Deus é um Deus de princípio. E ele ensinou isso a Agar, consolou ela e ela voltou. Foi a primeira vez. Diz a palavra de Deus que depois da Sara conceber, Abraão deu festa quando desmamou o Isaac. E houve uma confusão entre os irmãos e a Sara não gostou. A palavra de Deus diz, vamos só recuar rapidinho. No mesmo Gênesis 21, vamos ver o versículo 12. O que está escrito no versículo 12? Recuamos, 11. Ele começa no 10, mas podemos ler isso aqui. Mídia, podemos ir no 10 mesmo, por favor, para entendermos melhor? Obrigada. Quando Sara viu, disse a Abraão: manda embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não, o quê?
não será herdeiro junto com Isaac, meu filho. Ela foi bem específica, amém? Eu não sei se estou errada, mas ela estava falando de coisas materiais, não é, pastor? Herança, amém? Abraão era um homem rico, porque Ismael saiu, nós lemos, Ismael saiu apenas com água, amém? Então, ela estava a falar coisas específicas. Ela não vai herdar, por quê? Porque esse Isaac não é filho legítimo, amém? E hoje em dia, é mesmo assim, existem aqueles filhos que são legítimos e os que não são legítimos. E os que não são legítimos são aqueles que não são feitos dentro do casamento, amém? Fechamos. Versículo 11. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Versículo 12. Mas disse Abraão, não se preocupe com o menino. Deus disse a Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que a Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaac. 13. O filho da escrava é seu filho também. Por isso, estamos a ler aqui esse versículo 13. Farei com que os seus descendentes deles sejam uma grande nação. Então vamos ver que Isaac também, Deus deu uma promessa para Ismael por intermédio do seu pai Abraão, amém? E aqui é onde nós vimos o tema que eu escolhi, a provisão no deserto. Deserto é um lugar onde há falta, irmãs. É um lugar onde não existe muita movimentação de pessoas. Quem já foi no Cunene? Eu não gostei de estar lá no tempo de calor, amém? Não estava conseguindo respirar. Amém? É um lugar onde há falta. Um lugar que tem pouca movimentação, ou quase mesmo nada. Há lugares totalmente vagos, não tem nada. E a Bíblia vai dizer que, no versículo 14, que Agar e Ismael caminharam no deserto sem direção. Eles apenas foram, amém? Eles apenas estavam a andar sem nenhuma provisão, que é algo que eles sabiam que não, estamos nesse deserto daqui, vamos curvar, vamos dali, vamos encontrar uma casa ou um lugar. Mas a Bíblia vai dizer que eles estavam a ir sem nenhuma direção. E quando eles se encontraram nesta situação, a Bíblia diz que no decorrer da caminhada no deserto, a água terminou. O pão também, amém? E Agar encontrou-se numa situação de desespero, porque Agar não sabia da existência do versículo 13. Mas o Deus do seu pai havia feito promessa para ele, que lhe faria numa grande descendência também. Então não era aquele deserto que iria matar Ismael. Agar não sabia isso. E diz a Bíblia, como é normal, sendo nós humanos, estando diante de uma situação, ver que com os nossos olhos aqui já não tem saída, aqui já não temos como fazer. A Bíblia diz que ela preferiu colocar um filho numa árvorezinha pequena lá no deserto e se afastou porque não queria ver o seu filho a morrer. E diz a palavra de Deus no versículo 17, se não estou enganada. Vamos lá rapidinho. No versículo 17, que Deus ouviu o choro do menino lá do céu. E esse Deus que ouviu o choro do menino fez uma pergunta a Agar dizendo: por que você está preocupada? Essa seria uma pergunta um bocadinho difícil para Agar poder responder, porque nós sabemos que Deus ele é onisciente, ele é omnipresente e ele sabe todas as coisas. Eu, como Agar, diria: Senhor, eu estou preocupada porque o meu filho vai morrer. O meu filho não tem água, não
temos nada para dar força ao seu corpo para ele poder caminhar. E a resposta que Deus lhe deu no versículo 18 diz assim: vamos, levanta o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Esta não era a resposta que Agar estava à espera. Não era a resposta que Agar estava à espera. Agar estava à espera que o Senhor lhe dissesse: levanta e tem ali a água para ti. Levanta, porque Deus poderia fazer isso naquele momento. Levanta e tem pão ali. Mas o que Deus primeiro precisava fazer é tocar no pensamento da Agar. Porque o pensamento da Agar não era fome, amém? Era que o seu filho iria morrer. É assim que o nosso Deus age. Muitas das vezes, se você me perguntar se eu tiver um parente doente ou alguém a passar por uma necessidade, eu vou falar: a fulana, ela está internada. Eu estou a dizer a irmã ali que está internada, mas no meu pensamento já estou: será que ela vai morrer? Amém? Só estou a te dizer que está internada, mas o meu pensamento é outro. O meu pai está doente. Como é que está o teu pai? Está a melhorar, mas no meu coração eu estou com medo. Porque eu sei que essa doença pode lhe levar à morte. Então Agar, ela estava à espera que o Senhor lhe desse a resposta do que ela queria no momento. Mas Deus, Ele não podia dar resposta a Agar sem primeiro tratar com o interior dela. É o que acontece conosco. Porque na verdade a solução estava perto dela, mas ela não tinha como ver. Por quê? Porque ela estava a passar por um momento de muita aflição, desespero, e estava frustrada. Quando nós estamos frustrados, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos pensar, nós não conseguimos encontrar a solução para aquela situação. Visto que Deus, a Bíblia diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Mas esse Cristo Jesus que nos abençoou nos lugares celestiais, nós na carne, no meio do deserto, não conseguimos ver que somos abençoadas e ficamos frustradas. A frustração, ela cega, irmãs. Porque Agar não viu. Agar não queria ouvir que Deus... Isso acontece muito, eu não sei você, irmã. Deus é extraordinário, amém? Às vezes você está a pedir a Deus uma coisa específica e Deus está a te falar algo para o futuro como resposta. É difícil, amém? Você está a pedir a Deus algo e Deus está a te mostrar algo. Na verdade, é mesmo lá onde Ele quer te levar. Amém? É lá onde é o teu ponto final. E Ele quer que você ainda caminha. Ele quer ainda que o deserto te ensine alguma coisa. Deus queria ensinar a Agar que no deserto há provisão quando Ele está contigo. É o que estava acontecendo. Deus às vezes não permite que nós vivemos logo aquilo que Ele nos falou, porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Ele quer nos ensinar alguma coisa. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é o Deus que ouve. E Ele é o Deus que vê. Ismael não era o filho da promessa. Não era o filho que Deus escolheu para estabelecer a nação ou pacto perpétuo. Mas mesmo assim, Ismael foi abençoado. Ismael, Deus alargou mesmo a sua tenda, porque também lhe fez descendente de uma grande nação. Às vezes nós temos ciúmes entre irmãos. Mesmo até irmãos de sangue, nós temos ciúme, nós queremos ser aquilo que o outro é. Não! O problema não é você ser igual ao teu irmão. O problema é você ser aquilo que Deus estabeleceu. E naquilo que Deus estabeleceu, há sempre uma bênção. Olha a bênção. Farei dos seus descendentes uma grande nação.
E Agar estava naquele momento de aflição. Ela não queria ouvir aquela resposta da parte de Deus. Ela queria ouvir uma resposta diferente. Senhor, já está aqui. Mas Deus está a dizer, esse é um Deus que antes de eu te dar o carro, eu preciso trabalhar o teu interior. Antes de eu trazer o emprego que você quer, eu preciso trazer estabilidade no teu espírito. Eu preciso moldar algumas tuas atitudes para você não perder a bênção. Porque a quem Deus lhe abençoa emprego, amém? 2 dias depois vai discutir, mesmo as irmãs da igreja, amém? E vão lhe chutar, amém? Então há coisas que Deus ainda não nos deu porque Ele tem que trabalhar no nosso interior. Deus não tinha como dar logo a água e a água que ela queria sem primeiro tirar aquele pensamento negativo. Deus precisa tirar alguns pensamentos negativos que nós temos. Deus precisa tocar naqueles pensamentos negativos de que não vamos conseguir, de que não podemos, de que eu não sei falar. Foi o que Deus fez com Jeremias. Jeremias disse, Senhor, eu não sei falar. Deus está dizendo, meu querido, eu já te estabeleci um plano para ti desde o ventre. Então eu tenho que tirar estes pensamentos negativos para eu poder atingir aquilo que eu estabeleci para a tua vida. Há coisas que Deus precisa tirar em nós para Ele atingir aquilo que Ele estabeleceu para nós. Deus precisava. Então Agar aprendeu. Quando Deus lhe disse levanta, começou já a conversar com ela. Ela começou a entender algumas coisas, mas ainda não estava a aceitar. Deus precisava tocar no coração dela. E no versículo 18 vamos ver que Deus lhe começou a lhe dizer, levanta. Aqui me ensinou algo. Não tem como. Enquanto nós estamos desesperadas, enquanto nós estamos apenas no choro, na lamentação, enquanto nós estamos fechadas, sem enxergar, sem o nosso interior ser tocado, nós não vamos ver, irmã. Às vezes, assim como aconteceu com a história de Agar, a Bíblia diz que Deus, depois de lhe falar da promessa, lhe disse, levanta e pegue o menino. Levanta e pegue o menino, lhe falou. Então nós precisamos entender que há provisão no deserto, mas para que essa provisão se manifesta, nós temos que nos levantar. Nós temos que estar de pé para poder ver. Abraão, o próprio pai do Ismael, ele para poder receber, eu falo que a assinatura da sua aliança com Deus, ele teve que se levantar, irmãs. Como? Obedecendo ao que Deus lhe disse. Leva o teu filho como sacrifício. E a Bíblia vai dizer, o nosso Deus é um Deus de provisão. Abraão levou Isaac ao deserto, amém? Porque era um lugar vazio, distante. E quando Abraão levou Isaac ao deserto, a Bíblia vai dizer que eles levaram tudo, mas faltava o sacrifício. E tinha que ter o sacrifício. Por Abraão se levantar, ele viu a provisão de Deus na sua vida. O que? O sacrifício que não tinha, Deus trouxe e lhe mostrou. Então você precisa se levantar. Eu preciso me levantar para começar a enxergar as coisas na minha vida de forma diferente. Palavras que vão nos falar, irmãs, que vão esmorecer a nossa fé, que vão trazer o nosso ânimo. Isso vai acontecer, mas nós crentes da CCS, filhas ou filhos de Deus, sabemos que há uma palavra, há uma profecia sobre as nossas vidas e temos que nos lembrar desta palavra. Isso é se levantar, não é fazer bonito, irmãs. Isso é se levantar, entender que eu estou a recuar, mas tem uma palavra de Deus para mim, então eu vou levantar. Nós precisamos olhar com o olho da fé. O olho da fé é diferente do olho humano. Agar estava a olhar com o olho humano, porque estava a dizer, Senhor, você está me falando de descendente. O meu problema não é descendente, o meu problema é que o meu filho vai morrer. Mas a partir do momento que Deus está a te falar de descendente, significa que o teu filho vai
Deus humano. Deus é bom, irmãs. Deus é bom. Olha a paciência que Ele tem conosco de nos tratar, de nos mostrar que Ele quer fazer e Ele ainda nos dá a forma certa. Eu não sei qual é o deserto da tua vida. O deserto é aquilo que está em falta. Acredita, há provisão no deserto. Assim como Deus fez na vida de Abraão, Ele levou Isaac para ser sacrificado, de tal maneira que o próprio Isaac deu conta que não tinha sacrifício. Isaac deu conta que não tinha sacrifício. E Abraão disse: o Senhor é o meu Jeová Jireh, o Deus que provê. O Senhor é o teu Jeová que é. Aleluia. O Senhor é teu Jeová. Até mesmo Agar, ela, depois de viver essa história, deu um nome naquele poço. Amém. Qual é a história da tua vida? Qual é o deserto? O que está em falta? É o teu deserto. E você precisa acreditar nesta noite. Eu preciso acreditar nesta noite que nesse deserto, com Cristo, haverá provisão. Haverá provisão. Deus não quer que você desista. Não importa o tamanho do deserto nas nossas vidas, Ele não quer que nós desistimos. Por isso que Ele vem sempre com a sua palavra para falar alguma coisa. Eu quero voltar um pouco, porque a Bíblia diz que Deus lhe falou: levanta. E nesta noite, irmãs, você precisa se levantar. Mídia, por favor, versículo 19. Nós precisamos nos levantar, porque à medida em que você vai se levantar, você vai começar a ver. Você vai ver negócio aonde você não via. Foi a mesma coisa que aconteceu com Josué. Ele estava abatido por causa da morte de Moisés. Mas a Bíblia diz que Deus lhe falou: Josué, tem de bom ânimo. Em outras palavras, Deus está lhe dizendo: Josué, levanta-te, levanta-te, porque você precisa ver a continuidade que eu quero fazer, aquilo que eu fiz com Moisés, através da tua vida. Então nós precisamos ter bom ânimo, porque Deus quer fazer coisas que não fez com os nossos pais, fará conosco. Coisas que não fez com nossos pais, fará conosco, irmãs. Coisas que Ele não fez contigo, fará com teu filho. O que Deus não fez com Agar, fez em Ismael, lhe tornou um homem excelente. Ismael não era pobre, amém? Até hoje nós conhecemos os descendentes de Ismael. Mas Agar era uma escrava. Agar era uma escrava. Não vamos olhar, conforme o pastor diz, não vamos olhar as coisas pela aparência, amém? É difícil essa palavra. Mas não vamos olhar. A Sara tirou Agar. E era a vontade de Deus, amém? Porque Deus teve que confortar Abraão. Lhe falou: deixa aí. Mas na mente da Sara, eu acabei mesmo com Agar. Sem se esquecer que o Deus de promessa não tem como abandonar a semente do seu servo. Por isso é que aquilo que você faz hoje, o teu filho, você pode não estar, vai mesmo se beneficiar, irmã. Não tem como. Nós precisamos permanecer. Deus disse, então disse Deus: abra os olhos. Então Deus abriu os olhos de Agar. O que aconteceu? E ela viu um poço. Ei, há provisão no deserto. Os nossos olhos nesta noite precisam estar abertos. Deus nesta noite precisa nos levantar, irmã. Eu não sei o que você quer fazer, mas você precisa se levantar. Ontem, quando eu fui dormir, eu comecei a orar na cama, assim, estava um bocadinho para baixo a falar com Deus, amém? De umas situações, amém? Irmãs, eu dormi até cedo, 22 horas, amém?
Mas antes comecei a falar no meu coração, comecei a falar. Depois apanhei só, não fui. No meu telefone não tem Facebook. Não gosto muito, às vezes fico mesmo muito tempo sem Facebook, até desinstalo mesmo. E por alguma necessidade tive que voltar a baixar o Messenger, que tinha que ajudar alguém que precisava de alguma coisa. E quando eu acordei de manhã, eu às vezes fico muito tempo sem entrar, às vezes fico uma semana, eu nem ligo mesmo o Messenger, amém? Quem me mandar mensagem no Messenger é misericórdia, já estou a avisar, amém? Mas hoje quando eu acordei, eu peguei no meu telefone, abri no Messenger, estou a encontrar mensagem de uma minha comadre, que eu não falo com ela há muito tempo. Ela também serve a Deus. E ela me escreveu: a paz, comadre. Passando para te dar um recado, não desacredita. Deus ainda realiza sonhos, não duvida. Eu disse: Jesus, foi ontem, eu nunca mais falei com a Érica. E eu só respondi: amém, comadre. Não queria lhe falar que eu sabia o motivo, amém. Quando eu lhe respondi amém, comadre, olha o texto, até agora eu não acabei de ler, vou ler depois. Ela me disse: eu te escrevi essa mensagem porque essa noite Deus me revelou isso de ti. Então, irmãs, Deus, Ele é um Deus que está conosco. Não importa. O nosso problema é o que ela escreveu. Não deixa de acreditar. Por causa da frustração, por causa das coisas que não vão bem nas nossas vidas. Eu não estou fora disso, irmãs. Acabamos por desacreditar em algumas coisas que Deus falou em nossas vidas. Só que há uma ingratidão em nós, porque nós sabemos que esse Deus já fez alguma coisa nas nossas vidas. Mas quando nós estamos no momento de frustração, de desespero, nós nos esquecemos de algumas coisas que Deus fez conosco. Porque Deus já havia feito alguma coisa com Agar quando ela voltou, irmãs. Mas ela se esqueceu disso. Ela se esqueceu disso. E Deus lhe disse. Então Deus abriu os olhos de Agar. Eu não sei o que Deus... Quem aqui Deus precisa abrir os seus olhos, amém? Tem pessoas que querem ser milionárias, amém? Tem pessoas que querem voltar a estudar. Tem pessoas que querem ter negócio, fazer alguma coisa. E às vezes nós ficamos a nos lamentar: eu não tenho dinheiro, como vou começar? Eu não tenho nada, como vou começar? E tem vezes que tem alguém que te dá mesmo 30 mil, irmã. Mas aquele 30 mil não podemos criar uma ideia. Amém? Nós queremos já 500 mil. É mesmo naquele 30 mil que é o caminho, a provisão para o teu deserto. Você só precisa abrir os olhos, se levantar, abrir os olhos e ver. A Bíblia vai dizer que depois disso, ela viu o poço. O poço, eu não sei. Uns dizem que aconteceu de forma inesperada, mas eu ao ler, eu acredito que o poço estava lá. Amém? Mas o desespero dela lhe fez ela não ver. O nosso desespero nos faz não ver. Só que há uma coisa que acontece. Quando as coisas estão mais apertadas nas nossas vidas, quando as coisas não estão a acontecer, é ali que nós estamos mais próximos da vitória. Porque ela não estava a ver, mas o poço estava próximo deles. Então nós temos que ter isso. Quando já estamos no limite, Deus é bom, Ele vai te falar alguma coisa. Quando já estamos no limite, Deus é bom, Ele vai trazer uma palavra através do pastor, através de uma irmã, através da tua mãe, através do teu pai. Quando nós já estamos nos limites, Deus traz alguma palavra. Por quê? Para nos mostrar que estamos próximos da vitória. Então não podemos desistir. E a Bíblia diz, e ela foi, ela teve que se movimentar. Encheu
ela foi, viu o poço e foi ao encontro do poço. Encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Ei! Encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Alguns de nós precisamos encher as coisas que não estão bem em nossas vidas e fazer com que elas aconteçam. Isso é dar de beber ao teu propósito, é dar de beber ao teu sonho. Quando você está a estudar, você está a cuidar daquilo que Deus estabeleceu para você atingir num certo lugar. Então não tem como. Não tem como. Deus não tinha como primeiro responder às necessidades interiores, sem primeiro olhar para a necessidade interior. E nós não queremos entender isso. Deus sempre primeiro vai tratar do nosso interior, irmãs. Sempre vai tratar. Ele primeiro precisa tirar aquela dor que está no teu coração, aquela palavra que te falaram, que você tem trazido mágoa, dor, aquele maltrato que você passou na infância, aquela situação que foi menos má, menos boa na tua vida, para depois você viver o exterior. Então ele primeiro tem que cuidar do teu interior. Deus disse: não, a minha primeira necessidade, Agar, é eu te mostrar que eu tenho um plano maravilhoso. A minha primeira necessidade, Gisela, é eu te mostrar que eu tenho um plano maravilhoso. Depois de eu te mostrar isso, você vai viver aquilo que eu estabeleci na tua vida, no teu exterior. Porque no exterior nós estamos a chorar, no exterior nós estamos a lamentar. No exterior muitas das vezes nós cruzamos os nossos braços e não fizemos nada. E quando a Bíblia vai dizer que a nossa luta é espiritual, então não tem como. Se eu não estiver de pé, eu não vou ver a provisão de Deus no deserto. Se a minha fé não estiver restaurada, eu não vou ver a provisão de Deus no deserto. Porque em Cristo Jesus há provisão, irmã. Não importa qual seja a situação, em Cristo há provisão. Vamos olhar para a história do cego Bartimeu. Amém? Bartimeu não sabia, não conhecia assim fisicamente, dia e noite. Amém? Bartimeu não sabia fisicamente, vamos assim dizer, sol e lua. Mas o sol e a lua existiam para ele. Mas ele não sabia. Por quê? Porque os seus olhos estavam fechados. Mas a provisão já está lá. Mas os nossos olhos estão fechados. Quando Deus abriu o olho do Bartimeu, ele conseguiu enxergar que o sol sempre apareceu e brilhava na sua vida. Mas ele não vivia aquilo, porque tinha os seus olhos fechados. Há coisas que nós não estamos a viver porque temos os nossos olhos fechados. Os nossos olhos estão fechados para nós mesmos, mas abertos para aquilo que é do outro. E com Deus não funciona assim. Enquanto eu estou a gastar a minha energia, olhar para a coisa da irmã ali, a minha está mesmo a atrasar. Em Deus não funciona assim. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que está conosco. Não importa o deserto ou aquilo que está em falta nas nossas vidas, nós precisamos, conforme eu disse, olhar com olhos da fé. Quando você olha com olhos da fé, você vai ver as coisas a se manifestar de forma diferente. A se manifestar. Um Deus de provisão que quando Elias foi para o deserto, ele não tinha o que comer. A Bíblia diz que ele mandou o quê? O corvo para alimentar. Então, Deus sempre vai se manifestar na tua, na minha vida, de acordo às nossas necessidades. Para Agar era água. Para Elias era comida. Amém? E para ti é o quê? Amém?
é o quê? Para nós é o quê? Deus sempre vai se manifestar nas nossas vidas de acordo às nossas necessidades. Por isso nós podemos falar de boca para fora. Deus, ele vai olhar o teu coração. Deus, ele vai olhar o meu coração para ver mesmo se é isso que a irmã Paula quer. Porque às vezes eu vou dizer de forma diferente e eu estou no meio do deserto sem saber o que fazer. Eu estou a viver uma situação sem saber como sair, como ir, e eu estou a pedir algo que não é verdade. Amém? Então precisamos ser pessoas com corações abertos e dizer a Deus aquilo que está nos incomodar, para Ele responder de acordo às nossas necessidades. Os gêmeos não têm as mesmas necessidades, mas eles têm necessidade. Eles nasceram no mesmo dia, mas cada um tem o seu destino, cada um tem a sua necessidade. Igreja, vamos olhar para aquilo que Deus quer para nós de forma individual e aqui também de forma coletiva, e procurarmos ter a resposta para essas coisas. O nosso Deus, Ele é o Deus da provisão. E Ele se manifesta de acordo à tua e à minha necessidade. Ele se manifesta. Ele se manifesta. Olha a necessidade do Abraão, eu falei. Ele trouxe o cordeiro. Olha a necessidade do Elias. Ele trouxe. A necessidade da mulher samaritana. Ele trouxe. A necessidade do Zaqueu, ele trouxe. O nosso Deus é aquele que se manifesta de acordo às nossas necessidades. Nós precisamos ter a nossa visão aberta para podermos viver aquilo que Deus estabeleceu para nós. Está difícil. A Bíblia diz que o menino começou a chorar. Se calhar vais dizer, não, ele estava a chorar porque estava com muita fome. Não, não era só fome, irmãs, amém? Era desespero. E a mãe, ele estava a chorar porque a mãe ficou também. E a mãe estava a chorar porque sabia que o filho ia morrer. Então, não tinha como Deus não ouvir o choro da semente do seu servo. Não tinha como Deus não ouvir a promessa que Ele fez com este menino antes deles entrarem no deserto. Porque Deus, quando fez a promessa a Abraão, eles ainda não tinham saído de casa, estavam para sair. Porque esta promessa foi o consolo que Deus deu a Abraão. Há uma promessa que Deus te deu, irmã. E você tem que ter essa promessa como teu consolo. Olhar para esta promessa como teu conselho. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de provisão. Não fuja da tua responsabilidade. Não fuja daquilo que Deus te colocou para você poder fazer e intervir. Nós temos muitas desculpas e poucas ações. Quando Deus quer, menos desculpas e mais ação da nossa parte. Agar meteu distante porque ela disse que já não tem como. Nessa situação, ela fugiu da responsabilidade. Porque ela decidiu não ver o filho a morrer. Agar sabia orar, amém? Não tem como, ela era escrava da Sara. Numa família, se a mãe ora, os filhos mesmo que é vai mesmo orar também, amém? Por quê? Porque a mãe está a estabelecer aquilo. É a mesma coisa que aconteceu. Há uma passagem medieval, vamos só colocar essa passagem rapidamente. Em Salmos 51, versículo 17. Oh Deus, oh Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Na versão ACF, por favor.
Tem aí algo interessante. Diz ACF. Foi na minha linguagem. Deus, Ele não rejeita a oração de um coração conflito. De um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Irmãs, não vamos fugir das nossas responsabilidades. Existem coisas que estão a matar a visão de Deus nas nossas vidas. Existem coisas que estão a matar a visão de Deus nas nossas vidas. E essas coisas que estão a matar a visão de Deus nas nossas vidas, elas não vão nos permitir a viver a provisão diante de uma situação ou circunstância. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele é aquele que os sacrifícios para Deus são os espíritos quebrantados. Você precisa se humilhar diante de Deus, orar com sinceridade, falar a Deus aquilo que é o teu deserto. Por quê? Porque a um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus não despreza o coração de alguém que está arrependido. Então este deserto que nós estamos a viver é porque falta a oração, é porque falta-nos coração quebrantado, é porque falta a ação, porque mesmo no deserto Ele abre caminho, mesmo na falta Ele traz solução, irmãs. Os nossos corações precisam estar quebrantados. Nós não temos tempo para ficar a murmurar, irmãs. Nós não temos tempo para ficar a reclamar, porque conhecemos a ação do nosso Deus. Então a nossa reclamação é na oração. A nossa reclamação é olhar para a palavra de Deus e começar a reivindicar. Eu me lembro quando eu fiquei doente em 2020. À beira da morte mesmo. Foi por causa dessa situação que hoje eu faço parte da Adonai. Amém. Pessoas iam me ver, servos de Deus iam orar, as pessoas me metiam sentada, amigas me perguntavam, mas Gisela, qual é o pecado que você cometeu? Eu não conseguia responder. Vou vos responder o quê? Eu também não estou a entender essa situação na minha vida. Mas eu lembro como se fosse um dia. Era tarde, irmãs. Eu ajoelhei naquela tarde. Comecei a orar até perder a sensibilidade no meu joelho. Só parei de orar quando recebi a chamada da secretária do pastor Jorge Batista, do reverendo, a dizer, mas Gisela, pode aparecer amanhã. Não fui eu que liguei no pastor Jorge, mas a minha oração naquele deserto fez Deus tocar em alguém. De mim no reverendo, e o reverendo disse, ligam para esta menina. Só que eu não sabia, eu naquele dia estava orando, eu disse, Deus, ninguém está a me entender, as pessoas estão a me orar, estão a me falar, mas nada está acontecendo. Irmãs, eu orei naquele dia que eu não sei, Deus, Ele é o Deus da provisão no deserto. Eu vivi esta provisão no deserto na minha vida. Qual é o hospital que eu não fui, irmã? Hospital mais caro, ninguém encontrava o diagnóstico. Andamos dali, coitada da minha irmã Elizabeth, o dinheiro que ela tinha também acrescentou, porque tínhamos que ir no outro hospital, mas nada funcionava. Irmãs, eu não andava, mas através daquela oração, eu não sei, Deus tocou e as coisas aconteceram. E aconteceu de tal maneira que quando eu cheguei no escritório, o pastor José orou para mim e disse, irmã Gisela, eu vou te entregar em alguém. Me entregou no pastor Panso. E eu comecei a entender que a provisão de Deus no meio do deserto acontece. Se eu não me levantasse, porque você ouve muita coisa, se eu não me levantasse naquele quarto e começar a orar, eu orei, eu disse, Senhor, faz alguma coisa, porque bruxo não pode me matar, Jesus. Eu não aceito, doença não pode me matar. Não, Senhor, eu não aceito.
as pessoas que colocaram veneno para me matar. Jesus, não me envergonha, meu Pai, eu não aceito. E aconteceu. A provisão no deserto, igreja, se coloca em pé. O nosso problema é que, assim como você está se colocar em pé nesta noite, você está a entender que eu preciso fazer alguma coisa, porque o meu Deus na falta, Ele é um Deus de provisão. Ele é um Deus de provisão. Ninguém me evangelizou para vir aqui, é Deus que me trouxe mesmo. Porque eu dizia, eu não vou ir em nenhuma igreja, eu não quero saber de nenhuma igreja, eu estou cansada. Eu estou cansada, eu não quero. Irmã Elizabeth, continua mesmo aí na CCS, estás bem, mas eu me deixo mesmo assim. Deus vai ter que me apresentar uma igreja, um pastor, para mudar esta situação na minha vida. E não aconteceu quando eu falei aquilo, irmãs. Demorou ao mesmo tempo 2 anos. Depois, neste deserto da minha vida, o Senhor disse: Gisela, você vai viver. Você vai viver. Nenhum veneno vai te matar. Você vai viver. Você vai viver. Eu não sei qual é o deserto que você precisa se levantar nesta noite. Mas nesta noite você precisa olhar conforme Deus fez com Agar. Lhe disse: fé. Você precisa dizer: Senhor, abre os meus olhos. Eu quero ver aonde é que está o meu emprego, aonde é que eu tenho que agir para ter aquele projeto feito. Qual porta eu tenho que bater para ter esta situação resolvida? Você precisa se levantar. Você precisa ter bom ânimo. Irmã, não fica na história de que não, o meu avô fez, a minha avó fez. Não, o problema não é esse. Fizeram sim, mas nós temos que olhar a resolução do nosso problema. Nós temos que olhar a resolução do nosso problema. Nós não temos tempo. Então você vai começar a orar a tua primeira oração. Senhor, gera algo novo, porque Deus gerou algo novo na vida de Ismael e Agar. Senhor, gera algo novo na minha vida, na minha família, no meu casamento, no meu lar. Deus gerou na provisão algo novo. É a tua primeira oração. Começa a dizer: Senhor, gera algo novo na minha casa, gera algo novo. Oh, lebra sorremanta rabassúria. Diz: Senhor, gera algo novo no meu projeto, gera algo novo no meu trabalho. Algo novo precisa ser gerado. Algo novo foi gerado para Agar e Ismael. Algo novo precisa ser gerado em nós. Começa a orar, diz: Senhor, gera algo novo, Senhor, na nossa família. Gera algo novo, Senhor, nas nossas casas. Venha gerar algo novo nos nossos casamentos, Senhor. Gera algo novo na minha vida, assim como você gerou na vida de Agar, na vida de Ismael, Senhor. Gera algo novo. Você está a orar, peça com fé. Diz: Senhor, gera algo novo. Gera algo novo aonde eu não estou a ver, aonde os meus olhos não estão a ver, aonde o meu coração não está a ver. Senhor, gera algo novo. Gera algo novo em mim. Gera algo novo nos meus projetos. Gera, Jesus. Gera algo novo. Gera algo novo neste lugar, Senhor. Gera algo novo em nossas vidas. Gera algo novo, Pai, no nosso local de trabalho. Gera algo novo, Senhor, no nosso estudo. Gera algo novo, Pai. Lebra sorremanta rabababa no nosso meio. Venha gerar algo novo. Gera algo novo, Senhor. Lebra su que te remanta rabababa. Licata rabassuri que man. E você vai orar agora assim. Vai orar assim. É algo simples. É algo simples. Deus livrou Agar e Ismael no deserto por causa da promessa. Eu não sei qual é a promessa
tua vida. Mas você vai orar mesmo. Vai dizer: Senhor, cumpra com a tua promessa na minha vida. Cumpra com a tua promessa na minha casa. Cumpra com a tua promessa na vida dos meus filhos. Cumpra com a tua promessa na vida do meu marido, na vida da minha mulher. Senhor, cumpra com a tua promessa na minha vida. Estamos em oração no poderoso nome de Jesus. Ora, há uma promessa que Ele te falou. Há uma promessa que Ele te falou. Há uma promessa que Ele te falou. Diz nele: Senhor, cumpra com a tua promessa na minha vida. Você sabe qual é a promessa. Você sabe qual é a promessa. Ela abraçou, remanda, rabababa. Diz nele: cumpra, Senhor, cumpra com a tua promessa na minha vida. Você é o Deus da provisão. Você é Deus da provisão. Cumpra com a tua promessa na minha vida. Cumpra com a tua promessa na minha casa, no poderoso nome de Jesus. Jesus, cumpra com a tua promessa. Cumpra com a tua promessa na minha vida. É você que está a orar. Começa agora a orar assim. Começa agora a orar assim. Diz: Senhor, transforma nesta noite o nosso deserto em bênção. Senhor, transforma nesta noite o meu deserto em milagre. Transforma nesta noite o meu deserto em bênção. Transforma nesta noite o que está em falta na minha vida. Transforma nesta noite o que está em falta na minha casa. Transforma nesta noite o meu deserto em bênção. Começa a orar. Começa a orar. Que Deus transforma. Senhor, venha transformar nesta noite o nosso deserto em bênção. Venha transformar nesta noite o nosso deserto em bênção. Venha transformar, Jesus. Transforma, Senhor. Olha para nós nesta noite. Olha para nós nesta terça Efatá. Olha para nós neste culto. Espírito Santo de Deus, transforma. Transforma em nome poderoso de Jesus. Transforma, Senhor. Transforma o nosso deserto em bênção. Transforma o nosso deserto em bênção. Rebaçuque te remante rebabababa. Transforma-no. Elavante rebababasuri que te rebosta. Transforma, Senhor, o nosso deserto em bênção. Transforma aquilo que está em falta. Transforma, Senhor, aquilo que tem sido luta. Transforma, Senhor, aquilo que tem sido impedimento. No poderoso nome de Jesus. Nós vamos fazer agora uma oração. Porque você é crente. Você busca Deus. E as pessoas voltam a olhar para ti. E algumas ainda zombam de ti. Vais orar e dizer: Senhor, retira da minha vida, Senhor, toda zombaria. Retira da minha vida, Senhor, toda a situação que me faz ser zombada. Retira, porque havia uma situação que fez Agar ser zombada. Ela era escrava e ela foi expulsa sem levar nada além de pão e água. Então são situações que as pessoas olham para ti, as pessoas olham para mim, as pessoas olham para nós e zombam. Diz: Senhor, retira da minha vida toda a situação que me leva à zombaria, toda a situação que me leva à zombaria, porque alguém vai dizer: você é crente, você busca Deus, mas nada acontece. Alguém vai olhar para ti e dizer: você está todos os dias na igreja, mas a tua situação não muda. Situação de
zombaria. Deus, venha tirar, venha retirar, Senhor. Retira de nós, Senhor, de toda situação de zombaria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, retira do nosso meio, Senhor. Retira nesta noite toda situação de zombaria nas nossas vidas. Papá, abra caminho, Senhor. Abra caminho, Senhor, no poderoso nome de Jesus. Tu és o Deus da provisão. Tu és o Deus da provisão. Abra caminho, Senhor, aonde não há. Abra, Pai da glória. Retira-nos, Senhor, de toda situação de zombaria. Elamanto rebassúria. Retira, Senhor, aquela que precisa conceber. Conceda-lhe, Senhor. Retira de toda situação de zombaria aquele que precisa de emprego, Senhor, de emprego. Lembra só ramanta, reboça, doenças, Senhor, incuráveis. A ti, Pai da glória, nada é impossível. Retira-nos nesta noite de toda situação de zombaria, no poderoso nome de Jesus.